Fala Doutor. Oferecimento UNIT, preparando para o mundo todos os dias. Mas então, olha aqui, gente, isso é muito importante. Inúmeras pesquisas demonstram que a prática regular de exercício físico está associada à redução do risco de várias doenças crônicas e, consequentemente, uma vida legal. Eu estava falando agora, essa qualidade de vida, uma vida saudável. Para falar sobre o tema Educação Física e a Era da Longevidade e Saúde, já está aqui com a gente o coordenador do curso de Educação Física da Universidade de Tiradentes, o professor Doutor Antenor Neto. Doutor Antenor, seja muito bem-vindo. Que prazer poder conversar contigo, porque eu sei da importância da atividade física, né, doutor? Muito, muito. A atividade física hoje é essencial, sempre foi, né? Fundamental. E as pessoas estão cada vez mais conscientes dessa necessidade, né? É verdade. Para o envelhecimento. Perfeito. Então vamos aqui atender o pessoal que nos enviou aqui perguntas. Primeiro, doutora Janaína Santana, bairro Jabotiana, Aracaju. Por que a atividade física é aliada da longevidade e do envelhecimento saudável? O quanto é importante, né, doutor Antenor, você envelhecer com saúde, né? Exatamente, Sérgio. Bom dia mais uma vez para você. Essa é uma excelente pergunta, porque primeiro a gente precisa compreender que o envelhecimento é um processo natural do ser humano. E nesse processo o desafio está em envelhecer de forma saudável. A gente tem ao longo, né, desse processo de envelhecimento algumas perdas, algumas implicações, como na pele, no sistema imunológico, no sistema cardiovascular, e o exercício vem suprir essa necessidade e retardar cada vez mais esse efeito do envelhecimento. Então, o exercício, ele como a gente costuma dizer, ele é um medicamento, né, essencial para esse processo de envelhecimento que vai suprir e retardar ainda mais os seus efeitos. E se você se cuidar, você vai gostar de envelhecer. Eu garanto para todo mundo. Sem dúvidas. Mas tem que ter esse compromisso, né, doutor? Todo dia lá em academia. Exatamente. Veja, hoje a população tem uma perspectiva de vida cada vez maior em relação à sua idade. Então, como eu falei, o objetivo é que esse efeito do envelhecimento ele seja retardado para que nós conseguimos fazer nossas atividades diárias sem dependência e aí curtir essa fase que, sem dúvida, é uma das melhores fases da vida. É verdade, tendo autonomia, mas tem que fazer atividade física. O professor Antenor conversa com Rose Dias, bairro dos Coqueiros. Eu não pratico atividade física, mas trabalho muito nas tarefas de casa. Isso é suficiente, professor? Bom, primeiro a gente tem que diferenciar e esclarecer o conceito de atividade física e de exercício físico. De um lado, a gente tem a atividade física, que é qualquer movimento corporal que resulte em gastos energéticos. Então, a pergunta se refere, eu varro a casa, eu lavo um prato, eu lavo um carro. Isso pode ser considerado uma atividade física, porque é qualquer movimento corporal. Agora, para se ter o efeito, né, os benefícios desse movimento, é preciso o exercício físico. E o exercício físico, ele consiste em uma atividade, um movimento estruturado, bem planejado, para que se tenha os benefícios ali, os ganhos, né, na questão cardiovascular, no sistema imunológico, entre outros, que é a aptidão física. Então, eu costumo dizer assim, você de casa, eu ando todos os dias 1 quilômetro para ir comprar pão e volto. Olha, essa atividade ela não está sendo intencionada, né? Não tem a intencionalidade para a aptidão física, e sim para a compra desse pão, né? Agora, se você faz assim, todos os dias eu percorro 3 quilômetros fazendo minha caminhada e na volta eu compro o meu pão, então sua atividade, o seu pensamento está canalizado para a intencionalidade desse exercício físico planejado. Então você vai ter os ganhos da aptidão física. Então a pergunta, a resposta para essa pergunta está: nas atividades diárias você não vai ter ganho na sua aptidão física. De qualquer forma, se faz uma atividade que resulta em gasto energético, vai ser melhor que não fazer nada. Excelente, excelente esclarecimento. Eu tenho até um amigo aqui
que se acha atleta porque ele leva 6 horas para lavar o carro. Não ia nem dizer que era o Scooby-Doo, mas não é ele. Leva 6 horas e acha que está fazendo um baita exercício. O professor aqui, ó, Murilo Martins, Marco Freires, socorro. Qual é o tempo ideal de atividade física que devemos praticar por semana, professor? Murilo, muito obrigado, tá, pela pergunta. A recomendação é que seja 150 minutos, né, no mínimo, de atividade física moderada, semanal, ou 75 minutos de atividade de alta intensidade. Então, respondendo a pergunta também, né, e fazendo referência ao nosso colega que lava o carro durante 6 horas, a gente pode calcular esses minutos e quanto tempo ele lavou esse carro em minutos para ver se ele está dentro do recomendado. Então, a Organização Mundial da Saúde, né, o Colégio Americano de Atividade Física recomenda no mínimo 150 minutos de atividade semanal ou moderada ou 75 de atividade física intensa. E aí, Sérgio, tem um detalhe. Sim. Que eu chamo a atenção de todos, né, aqui de quem está nos assistindo. A semana, ela tem 10.080 minutos. Sim. A recomendação são 150 minutos moderada ou 75 de intensidade. Isso eu estou falando dos 150 minutos em menos de 2%. Incrível. Desses 10.080 minutos. Então, chamando a atenção mesmo da população, porque muitos dizem assim, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. A gente está falando de uma semana que tem 10.080 minutos e a recomendação apenas de, no mínimo, 150 minutos. E vai dizer para a gente que não tem tempo, professor Antenor? Aí não dá. A próxima pergunta, por favor, aqui, o José Alves Santos, do bairro Siqueira Campos, aqui de Aracaju. O professor, eu sou diabético e hipertenso, mesmo assim eu posso praticar atividade física? Olha, José, essa pergunta eu já respondo dizendo assim, que é altamente recomendado, tá? Para os diabéticos, né, a atividade física ou o exercício físico, ele vai atuar diretamente ali na aquisição, né, e na recomposição de energia. Isso vai ter um efeito similar ao gasto, né, de glicose. Então vai exigir mais dos músculos, então vai conseguir reduzir esse nível de glicose no sangue. E também, no caso dos hipertensos, essa ação do exercício físico ele vai atuar como um vasodilatador, né? Então vai aumentar o diâmetro da vasodilatação, para que diminua também a pressão arterial. Então a gente tem, nas duas situações, do diabético também na questão do hipertenso, uma significativa melhora e que vai ser semelhante ao que o medicamento faz no corpo. Então o exercício, né, ele vai atuar também na prevenção e na manutenção da saúde. Porém, a gente precisa ter a segurança, então, que esteja com todos os seus exames em dias, porque também uma pressão muito elevada ou o nível de glicêmico muito elevado vai ser um impeditivo para que faça atividade física, ela precisa estar controlada também. E sempre com profissionais qualificados, altamente qualificados e policiando toda essa situação mesmo. Maria Luísa Santos, São Domingos, quais benefícios da atividade física para os idosos, professor? Nós diríamos, Sérgio, os mais antigos, e assim, velho morre de queda, né? Então, esse é um ditado, né, que chama muita atenção, mas por que isso acontece? Porque no processo de envelhecimento há uma perda significativa, né, ali na questão da flexibilidade, né, da força muscular, do tônus muscular. Então, um exercício direcionado para esse público vai ter ganhos sim na flexibilidade, vai ter ganhos na força muscular, na proteção do sistema esquelético, ou seja, a gente vai ter uma força maior, uma proteção maior no sistema músculo-esquelético, dando mais força e resistência para essas pessoas, né, na fase idosa. E tem um detalhe, a gente também tem ganhos na saúde mental, né, na questão da depressão, da ansiedade, porque também, Sérgio, quando esse idoso ele não tem uma vida social, que ele já deixa o seu trabalho,
né? E aí ele vive mais em casa, há uma diminuição também ali na vida social dele, nos amigos dele. Então, quando ele inclui um exercício físico na sua rotina, ele vai conseguir ter benefícios também para a saúde mental. Beleza. Acelerando com mais perguntas para que dê tempo, a Márcia Santana Lagarto. Quando uma pessoa é considerada sedentária, professor? Bom, até já respondi essa pergunta em relação aos 150 minutos e aos 75 minutos. Então, a pessoa é considerada sedentária, ou seja, quando ela não pratica no mínimo os 150 minutos recomendados de atividade moderada ou os 75 minutos de exercícios de alta intensidade. Então, não completou, fez a sua tarefa de casa, mas não completou esse tempo, ela está sendo considerada aí no conceito de sedentarismo. Beleza, doutor. Só para a gente fechar bem rapidinho também, a próxima pergunta vem de Itabaiana, Pedro Machado. Qual é a importância de aliar a atividade física a uma boa alimentação, professor Antenor? Pedro, o exercício ele vai exigir nutrientes, vai exigir fontes de energia, vai exigir o carboidrato, as proteínas. Então, assim, não existe aquele ditado que diz assim, eu faço atividade física para comer, para poder comer à vontade. Não é bem assim, tá? Por quê? Porque na medida que eu vou dar um exemplo, na medida que você faz um exercício na academia, por exemplo, vai ter uma síntese proteica. E aí seu corpo vai necessitar essa reposição de proteínas, por exemplo. Então, se depois de um exercício de alta intensidade ou moderado, você vai lá, vou só aqui no meu pastelzinho com caldo de cana, não tem nenhuma proteína, seu corpo vai entrar no estado de degradação e você vai necessitar dessa fonte de energia e você não vai ter rendimento. Então, esse exercício ele vai se tornar mais cansativo para a sua rotina no dia a dia. Que bom, professor, falar contigo. Muito obrigado. Saúde para todos nós. Agradeço. Atividade física, professor Antenor. Todos os dias. É tudo. Muito obrigado, querido. Prazer em conhecê-lo.